Bolsonaro, 600 reais, 600 reais, o Bolsonaro paga mais. Bolsonaro, 600 reais, agora Auxílio Brasil é de 600 reais. Com Bolsonaro a gente tem amparo, tem dinheiro pra comida e pra ficar bem. Tem segurança, educação, saúde, o auxílio continua no ano que vem. Eu quero ouvir Bolsonaro, 600 reais, 600 reais, o Bolsonaro paga mais. Bolsonaro, 600 reais, com Bolsonaro a gente pode mais. Deus, pátria, família e liberdade. Temos um governo que respeita a todos. Um governo que está rompendo 4 anos sem corrupção. Um governo que respeita a família brasileira. Um governo que diz não ao aborto, porque ele entende que a vida existe desde a sua concepção. Um governo que respeita as crianças em sala de aula, não a ideologia de gênero. Um governo que sabe a dor de uma mãe que tem os filhos no mundo das drogas. Por isso é um governo que não quer legalizar as drogas. Um governo livre mercado. Um governo que dá exemplo para o mundo na recuperação da economia mundial que foi abalada. Um governo brasileiro onde pode mostrar para o mundo que temos uma das gasolinas mais baratas do mundo, que tem um dos programas sociais mais abrangentes do mundo. São 20 milhões de famílias que ganham 600 reais por mês, diferentemente do que acontecia no passado. Um governo que respeita a todos. Um governo que quer continuar com o seu voto para que a felicidade de verdade chegue aonde tem que chegar, a você, povo brasileiro. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Galera do Brasil, olha só, amanhã tem uma musiquinha muito fácil para vocês cantarem com a gente, é fácil de aprender, é mais ou menos assim, ó. É Bolsonaro de novo, 22, é Bolsonaro de novo, 22, é Bolsonaro de novo, 22, é Bolsonaro de novo, 22. Brasil, Brasil! Só a educação é capaz de transformar o país. Quem é professor sabe disso. Um mestre de verdade guia, incentiva e luta por seus alunos. Por isso, o governo Bolsonaro trouxe mais apoio e incentivo para a classe. O presidente oficializou reajuste de mais de 33% para professores e levou apoio para essa profissão tão importante. É preciso reconhecer sempre tudo o que eles fazem por nós. Pela educação do Brasil, vote 22. Eu não sei se dá para o senhor se ajoelhar aqui. Aleluia! Convido os pastores para aqui estarem. As diretorias. Presidente, o Salmo 121 e o versículo 7, parte A. O Senhor te guardará de todo mal. Vamos orar neste momento e após a oração, pastor Edmar Rosa Gomes, nosso vice-presidente da IADERNIC, entrará a direção apostólica. Glórias a Deus. Supremo e eterno Deus, Pai que estais nos céus, Deus de Abraão, de Isaque, Deus de Jacó, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, aqui estamos nós, Senhor. Bora fazer parte da mudança. Vitória do povo. Com Bolsonaro, o Brasil retomou o crescimento, combatendo a corrupção e fortalecendo programas para preservar empregos e não deixar a economia parar. O PIB subiu e agora é hora de continuar a crescer. Investir no nosso país é investir em um futuro de liberdade, democracia e prosperidade. É o capitão do povo. Para nossa gente transformar o país. Pelo bem do Brasil, vote 22. Bora economizar. Vitória do povo. Bolsonaro trouxe o Pix. A vida dos brasileiros mudou para melhor, sem idas aos caixas eletrônicos, sem taxas e menos roubos. O Pix transformou pequenos vendedores em grandes empresários. É o fim do monopólio dos bancos. Para nossa gente transformar o país. É o capitão do povo. Pelo bem do Brasil, vote 22. Ele é de Deus, você pode confiar.
Bora unir a produção do Brasil. Bolsonaro investiu na infraestrutura, ajudando o agro e acelerando processos com a Ferrovia Norte-Sul, concedendo trechos da ferrovia e buscando investimentos para o país crescer mais. E assim, unir ainda mais o Brasil, de uma ponta a outra. É o capitão do povo. Para a nossa gente transformar o país. Pelo bem do Brasil, vote 22. Você pode confiar, defende a... 1000 dias de governo federal e olha quanta coisa melhorou no Brasil e aqui em Goiás. Vida nova para mais de 73 mil famílias goianas que agora têm uma casa própria. E para mais de 3.700 homens e mulheres do campo que conquistaram o título de suas terras. E tem trem bolso passando por aqui em Goiás. Já foi inaugurado o trecho da Ferrovia Norte-Sul entre São Simão até Estrela do Oeste, em São Paulo. Investimento grande também nas estradas. Na BR-414, novas pistas vão facilitar o acesso à Niquelândia, cidade com uma das maiores reservas de níquel do mundo, minério utilizado diretamente na produção de aço. E em mais de 3.000 escolas foram investidos 9 milhões e meio de reais para acabar com aquela internet custosa para entrar. Teve ainda a entrega de 370 ônibus novinhos, de 127 obras em escolas e creches e a implementação de 6 escolas cívico-militares. O trabalho do governo federal levou muito bandido à falência, com a apreensão de armas e cerca de 100 toneladas de maconha e mais de 5 toneladas de cocaína. E durante a pior pandemia da história recente, o governo federal enviou mais de 5,9 bilhões de reais à saúde do povo goiano e garantiu vacina para imunizar toda a população com pelo menos a primeira dose. Também levou comida à mesa de mais de 2 milhões e 300 mil goianos em 2020. Um ano de auxílio emergencial equivale a mais de 10 anos de Bolsa Família. Em 1000 dias, vimos as caras transferências bancárias serem substituídas pelo Pix, gratuito e seguro. As carteiras de motorista, de trabalho e os serviços do INSS indo parar dentro do celular. O tempo do povo foi levado a sério, assim como o dinheiro público. As estatais que antes davam prejuízos passaram a dar lucro. Foram mais de 101 bilhões em 2019, 43% a mais que em 2018. Dinheiro do brasileiro que vai voltar para as mãos do povo. É o governo federal pensando no Brasil acima de tudo. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Aqui no Brasil, por exemplo, Martim, as mulheres pobres, elas morrem tentando fazer aborto porque é proibido, o aborto é ilegal. A única coisa que eu deixei de falar na fala que eu disse é que eu sou contra o aborto. Aqui no Brasil ela não faz porque é proibido, quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. Não se deixe levar pelos falsos profetas. A gente não tem que conversar com o pastor. A gente não tem que ficar atrás daquele farofeiro que fala, em nome de Deus, cometendo pecado todo dia. Até porque utilizar o nome de Deus em vão já é um pecado. Tem gente que pode ter ficado horrorizado com aquela performance do beijo. Eu achei inusitado e se prepare, porque eu estou com 72, energia de 30 e tesão de 20. Não
capitão fez acontecer. Beneficiários do Auxílio Brasil terão direito ao empréstimo consignado para famílias endividadas reorganizarem suas finanças, empreenderem e terem autonomia. Vamos fazer o país mudar. Vote 22. Liberdade, família, igualdade ou segurança? Já pensou ter que criar seus filhos sem alguma dessas coisas? Seria impossível. Por isso, Bolsonaro luta para que nada disso falte para o futuro dos brasileiros. Criamos programas para garantir a vida com qualidade para todos, como o programa Mães do Brasil, destinado à proteção integral da dignidade das mulheres, o Provida, destinado à qualidade de vida para profissionais de segurança pública, e o Pra Viver, para a proteção também dos profissionais do sistema socioeducativo. É assim que fazemos o país crescer mais. Pelo bem do Brasil, vote 22. Durante toda a eleição de primeiro turno, eu disse... Vim aqui hoje, continuando o bom relacionamento que eu tenho com o presidente. Na verdade, desde a eleição de 2019, de 18, e depois como governador, todos sabem que no primeiro dia, eu já falei com o Flávio, havia uma questão no Rio de Janeiro que foi encerrada naquele mesmo dia, e o Rio de Janeiro, a partir daí, só cresceu. O Rio de Janeiro, a partir daí, o que a gente viu foi na hora que as finanças iam ficar caóticas, a gente contou com o apoio do presidente. Na hora que o Fluminense não tinha o que comer, o presidente deu auxílio emergencial. Depois, quando nós precisamos do regime de recuperação, foi com o presidente que o Rio de Janeiro contou. E mais recentemente, o Auxílio Brasil, que também tem ajudado muito a economia do Rio de Janeiro a crescer. Uma economia que ano passado cresceu 4,1%, acima do Brasil, puxando o Brasil novamente para cima. O Rio de Janeiro, que teve, presidente, em 2 anos, 143 mil novas empresas se instalando lá na Juscerja. Um Rio que teve um crédito no CAGED de mais de 258 mil empregos em 2 anos. Então, é o Rio de Janeiro que vem se recuperando. O Rio de Janeiro que tomou a decisão de não ingressar com ação contra a redução da gasolina e de outros itens, e fez a maior redução do Brasil. Outro dia saiu uma matéria no Jornal Globo, onde nós
tivemos uma redução média de 32,5%, e agora, mais recentemente, uma negociação que está muito avançada, que é levar a EF-118 até o Porto do Açu, que vai tornar o Rio, sem dúvida alguma, o maior centro de fertilizantes do Brasil, através do Porto do Açu, além de colocar o Porto do Açu na rota do agronegócio. Dito tudo isso, eu, como sou do partido do presidente, sou apoiador do presidente, não tinha como não vir aqui e tentar me esforçar muito para o Rio ser a capital da vitória da eleição do presidente Bolsonaro. Quando eu cheguei como primeira-dama, criou-se uma expectativa muito grande em relação à posse, por eu ter feito o discurso em língua brasileira de R$600, o Bolsonaro paga mais. Bolsonaro, R$600, agora Auxílio Brasil é de R$600. Com Bolsonaro a gente tem amparo, tem dinheiro pra comida e pra ficar bem. Tem segurança, educação, saúde, e o auxílio continua no ano que vem. Eu quero ouvir Bolsonaro.
Bolsonaro, 600 reais, 600 reais, o Bolsonaro paga mais. Bolsonaro, 600 reais, com Bolsonaro a gente pode mais. Bolsonaro, 600 reais, 600 reais, o Bolsonaro paga mais. Bolsonaro, 600 reais, agora Auxílio Brasil é de 600 reais. Com Bolsonaro a gente tem amparo, tem dinheiro pra comida e pra ficar bem. Tem segurança, educação, saúde, o auxílio continua no ano que vem. Eu quero ouvir Bolsonaro, 600 reais, 600 reais, o Bolsonaro paga mais. Bolsonaro, 600 reais, com Bolsonaro a gente pode mais. Este espaço é para divulgar propostas, ideias e o que acreditamos ser o melhor para o Brasil. Mas hoje eu quero pedir licença, porque estão tentando fazer você acreditar numa mentira e nós não podemos permitir. Não vamos fazer julgamento, apenas dizer a verdade. Nunca antes no país, um ocupante da presidência tinha sido condenado por crime comum. Existem provas de que Lula cometeu os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A condenação de Lula no caso do Triplex está confirmada por 3 instâncias da Justiça. Lula é o primeiro ex-presidente da República preso. Foram mais de 60 delações no processo. O doutor Emílio Odebrecht fez uma espécie de pacto de sangue com o presidente Lula. Ele levou um pacote de propinas para o presidente Lula, 300 milhões de reais. Eu acabei disponibilizando para ele ao redor de 300 milhões de reais. Eu fui julgado, fui considerado inocente. Não foi. A pior e maior mentira dessa eleição é dizer que Lula foi inocentado. É falsa a ideia de que Lula se tornou um político inocente. Não foi inocentado. O processo vai ser recomeçado numa outra jurisdição. Isso não quer dizer também que o ex-presidente Lula foi inocentado. O Supremo não inocentou. O Supremo assentou a nulidade dos processos crime, o que implica o retorno à fase anterior, à fase inicial. A maior mentira das eleições é que o Lula é inocente. Foi preso, ficou quase 2 anos. É uma pessoa que rouba, que deixa a nação do jeito que deixou. O povo precisa saber da verdade. E é vergonhoso para o país ter um cara como ele disputando uma presidência. Se Lula foi condenado, por que ele está solto? Eu vou explicar. Imagina um bandido assaltando uma mulher. Um policial age, prende o bandido e junto com as testemunhas vão todos para a delegacia federal. São ouvidos e o bandido é preso. Aí chega o advogado e diz que o crime não é federal. E, portanto, o ladrão deveria estar em outra delegacia. Aí o bandido é solto, ou seja, o roubo existiu. Só que o ladrão será julgado em outro lugar. Foi isso que aconteceu com Lula. O processo mudou de lugar, mas a verdade, essa não muda. Democracia é isso. Você pode votar em quem você quiser. Mas como você viu, Lula está mentindo. Ele não foi inocentado. Bolsonaro presidente. Pelo bem do Brasil. Nos últimos anos, milhares de mulheres levantaram as suas vozes e disseram basta. E Bolsonaro ouviu. O presidente sancionou a criação da base de dados sobre violência contra a mulher. É o primeiro passo para a mudança acontecer. Pelo bem do Brasil, vote 22. Com Lula, a obra da ponte que liga Rondônia ao Acre foi parada por corrupção. Com Bolsonaro, a obra foi entregue. Com Lula, a obra da BR-163 foi parada por corrupção. Com Bolsonaro, a obra foi entregue. Com Lula, a obra da transposição do São Francisco foi parada por corrupção. Com Bolsonaro, a obra foi entregue. A gente que está na estrada percebe um Brasil diferente. A gente consegue ver de perto as melhorias feitas pelo nosso país. Bolsonaro tá fazendo o Brasil andar pra frente. Quando o dinheiro público vai pro lugar certo, as entregas acontecem. Centenas de obras estão a todo vapor. Gerando emprego, acelerando a economia, melhorando a vida das pessoas e unindo esse país gigante pela própria natureza. Talvez você não saiba, porque a imprensa não mostra, mas as obras de Bolsonaro estão aí para conectar o Brasil inteiro por rios, terra, céu e mar, gerando oportunidades para os brasileiros. Cada vez mais temos entregado obras por todo o Brasil. E não para por aí. O
O presidente Bolsonaro também está enfrentando a indústria da multa. Mais de 6 mil radares foram retirados das estradas e rodovias. Controlar a velocidade, sim, mas radar escondido para roubar o seu dinheiro, isso não. Cortamos mais de 6 mil radares pelo Brasil. Ou seja, aquela multa escondidinha, né, que o caminhoneiro, o motorista de ônibus, o carro de passeio levava de forma criminosa, deixou de existir. A partir do próximo ano, o presidente Bolsonaro vai trazer para o Brasil mais 6 companhias aéreas para estimular a concorrência e deixar as passagens mais baratas. E o Brasil já tem quase 200 bilhões em contratos assinados para investimentos em estradas, ferrovias e portos. São 20 mil quilômetros de novos trilhos pelo Brasil. Ou seja, é o ressurgimento do modal ferroviário que vai baratear o que é transportado pelo Brasil. O que vai deixar o transporte mais barato. Vamos juntos continuar a mudar o destino do nosso Brasil. Brasil, acima de tudo! O gigante acordou! Por onde Bolsonaro passa, uma grande onda verde e amarela se forma. Os brasileiros mostram que preferem a verdade e a honestidade com Jair Bolsonaro, presidente. O esporte muda a vida das nossas crianças e é por isso que o governo Bolsonaro incentiva tanto o esporte. Assim, superamos 4,4 mil obras de infraestrutura esportiva. É o Brasil fazendo a diferença. Para a mudança continuar, vote 22. Nas mãos de uma mulher, você encontra vida, você encontra conforto e, mais do que tudo, você encontra um futuro melhor. É por isso que o governo Bolsonaro trouxe mais dignidade para a mulher agricultora. Foram mais de 400 mil títulos de terras entregues no país, grande parte destinadas a elas. É mais apoio para empreender, cultivar e criar um Brasil melhor. Pelo bem da mulher brasileira, vote 22. Eles estão na linha de frente pela vida. Há anos, os enfermeiros lutam por melhores condições e salários justos. O Bolsonaro está junto da classe. O capitão aprovou o novo piso salarial do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira. A norma definiu novos valores do piso. São R$ 4.750 destinados aos enfermeiros. É a nossa maneira de seguirmos apoiando esses profissionais. Para que a mudança continue, vote 22. Somos o país da educação. Se o governo anterior endividou jovens estudantes, nós trouxemos a renegociação das dívidas do FIES. Somente em 9 meses de parcelamento especial foram concedidos 3,7 bilhões em descontos. Agora, por todo o país, universitários podem entrar para o mercado de trabalho livres de dívidas. Essa é mais uma oportunidade para avançarmos juntos por um país onde a educação é mais valorizada. Deus, pátria, família e liberdade. Partiu próximo nível. O mundo evoluiu e essa evolução não para. Os gamers movimentam a economia e criam uma das indústrias que mais crescem no país. Por isso, o governo zerou impostos para videogames e reduziu preços de acessórios e complementos. Esse é o Brasil que nós queremos, inovador e cada vez mais conectado. Assim, todo mundo passa de nível e leva o Brasil mais longe. Só a educação é capaz de transformar o país. Quem é professor sabe disso. Um mestre de verdade guia, incentiva e luta por seus alunos. Por isso, o governo Bolsonaro trouxe mais apoio e incentivo para a classe. O presidente oficializou reajuste de mais de 33% para professores e levou apoio para essa profissão tão importante. É preciso reconhecer sempre tudo o que eles fazem por nós. Pela educação do Brasil, vote 22. Não há nada mais forte que a nossa fé. É a nossa fé que nos guia, dá força e conforta nos momentos difíceis. Porque somos um povo forte, unido e que acredita em um futuro melhor. Um futuro em que os nossos filhos não tenham medo de falar no que acreditam. Onde a liberdade seja um direito de todos. Pra gente, Deus é brasileiro. E Ele está sempre intervindo por um Brasil melhor.
agora é lei. Nessas eleições, você que é aposentado ou pensionista pode fazer a sua prova de vida direto nas urnas. O governo federal acabou com o deslocamento desnecessário para os beneficiários e tornou a sua vida mais fácil. Apenas o seu voto já é suficiente para garantir os benefícios do INSS. Para você exercer seu direito à cidadania com menos burocracia. Pelo bem do Brasil, vote 22. Meus queridos irmãos do Nordeste, aqui é o senador Flávio Bolsonaro. Eu quero agradecer de coração a todos vocês que votaram no presidente Bolsonaro. Ele aumentou a votação dele aí no Nordeste este ano em relação ao ano de 2018. Portanto, se em 2018 vocês foram os grandes responsáveis pela eleição de Bolsonaro, agora em 2022 vocês são mais decisivos do que nunca. A gente sabe dos vários problemas que existem no Nordeste, mas para pensar. Aí no seu estado, se tem problema no hospital, se tem problema de emprego, se tem uma série de problemas, e o PT está há mais de 20 anos governando o seu estado, você quer continuar com isso ou você quer dar uma oportunidade para que o Bolsonaro finalmente traga prosperidade, emprego e dignidade para o povo nordestino? Se com pandemia, guerra lá fora e uma série de problemas, a imprensa contra, o presidente Bolsonaro conseguiu finalmente levar as águas do Rio São Francisco a todos vocês do Nordeste. Bolsonaro desviou a água para a população, enquanto o PT desviou dinheiro da obra da transposição do São Francisco. Se o PT é tão bom, por que ele só pagava em média R$190 do antigo Bolsa Família? E agora o presidente Bolsonaro paga R$600 do Auxílio Brasil, 3 vezes mais, é muito melhor do que o PT. E mais, se você conseguir arrumar um emprego, você não perde isso, esses R$600. Pelo contrário, você tem um salário seu do emprego e passa a ganhar, de 600, passa a ganhar R$800. Esse é o presidente Bolsonaro, que estende a mão para te ajudar, que cuida do povo nordestino. Então peço oportunidade. Agradeço mais uma vez a votação maravilhosa que vocês deram ao presidente Bolsonaro agora em 2022. Peço que não só repitam o voto nele, mas consigam mais votos para ele, para que a gente possa mostrar de uma vez por todas que o Bolsonaro é muito melhor para você do que foram os governos passados. Se você concorda, dá uma risadinha aí, presidente. Abraço, fique com Deus. Brasil. Se nessa terra tudo que se planta dá, o que acontecia com o Nordeste? O que acontecia era o descaso, o desrespeito com o povo, a promessa vazia. Com um presidente que respeita seu povo e que trabalha de verdade para vê-los bem, tudo germina, tudo cresce. Sem corrupção e com muito trabalho e dedicação, o nordestino não vai embora da sua terra por causa da seca.
Mentira.